Caio, encontro-me num estado onde nem sei como orar a Deus. Quando fico só, não consigo falar com Deus. Sinto tanta culpa que fico travado. Caio, eu me sinto muito só, pois tive uma vida muito difícil antes da igreja. E quando fui parar lá, acabei por me afundar. Tenho ouvido você há um mês, mais ou menos, mas não estou conseguindo sair desse bloqueio. Mas ele vai. Você tem algo para me dizer? Preciso de uma tábua. O nome dela é Náufraga. Náufraga, né? Olha Pois isso. bem, minha filha, eu não estou lhe oferecendo uma tábua, eu estou lhe oferecendo a arca. Sabe, não é a tabuinha, não. Você já botou o pé no chão do seu benefício. É que você estava com a impressão de que isso ia acontecer magicamente com você. Mas não. É uma demolição, é uma desconstrução primeiro. Tem uma estrutura enorme, pedrada, erigida dentro de você, mais forte do que você percebe. Você já sabe que essa coisa você não quer, mas a coisa quer você e está aí dentro ainda. Então, primeiro, a palavra de Deus que você está ouvindo vai desconstruir essa estrutura toda de sistema de engano, de compreensão sobre Deus enganosa, compreensão sobre Jesus enganosa, compreensão sobre o que é a igreja enganosa, compreensão sobre o que é o evangelho enganoso. Tudo isso vai ser desconstruído. E aí a palavra, à medida em que uma coisa sai, entra outra, vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco você está cheia de uma consciência tão simples, tão serena, tão pacificada, tão segura, que vai lhe dar tanta intimidade com Deus que você vai se assustar. Mas você mencionou aqui que não consegue ter comunhão com Deus por causa de culpa. Culpas do passado, anterior à igreja, e culpas da igreja, quando você disse, quando eu entrei lá foi a minha ruína, piorou ainda mais. Então você tinha uma carga culposa do passado que na igreja se transformou numa carga culposa neurótica. Porque além dos pecados do passado, que você, quando foi para a igreja, achou que estavam perdoados, você na igreja pecou outras coisas segundo a igreja, ou qualquer que seja o critério de pecado que você tenha, o que lhe tenha sido dado, e que, como você agora estava na igreja e relativizando a igreja como lugar de gente santa, com os seus pecados, e depois saiu dela, voltaram os seus antigos aliados agora à neurose que você adquiriu na igreja e que antes de ir para a igreja você não tinha. Antes de ir para a igreja você só era uma pessoa da pá virada, que fazia todas, que andava por aí, que estava acima da média das meninas por aí, no seu vai e vem que eu não quero descrever qual seja. Aí isso gerava em você uma culpa familiar, sua mãe, seu pai, seus irmãos, algumas pessoas, você mesma dizia, pô, você é uma extravagante, por que você não se segura? Aí veio aquele mecanismo culposo na consciência, chamando você a dizer, pare, está na hora de você se estabelecer na vida, de você ter uma vida melhor, isso aí vai destruir você, não é bom. Aí chegou alguém e disse, vamos à igreja, e você foi. Chegou lá e disse, bom, aqui é minha chance, vou ficar. Aí disseram, seus pecados estão perdoados, você foi batizada, você tomou a ceia, você se envolveu, ficou 7 anos, aí começou a ver coisas, o evangelho você nunca aprendeu, você só ganhou Bíblia, doutrina, instrução de outros, catequeses múltiplas, usos e costumes, leis, preceitos, e mais preceitos, mas Deus mesmo não. Aí os seus pecados começaram a aumentar, na medida em que não havia presença real de Deus, só havia era o superego comunitário dizendo não faças isso, não toques aquilo, não pegues aquilo outro. Quanto mais dizem não, mais entesados ficamos. Aí na hora que você cansou, você saiu e pegou toda a bagaça de antes, juntou com a neurose presente e vive essa angústia de que não consegue ter comunhão com Deus porque diz eu não mereço, porque eu não estou na igreja, porque eu estou desviada. Veja como é a mesma nota, a tônica geral do pessoal que perdeu Jesus no templo é esse. O templo é um grande Antíoco Epifânio da história grega que invadiu Jerusalém e imolou um porco no altar e se assentou do lugar santo, o abominável da desolação do profeta Daniel. Que Jesus disse que viria um dia em perspectivas finais no anticristo. Mas, enquanto isso, tem muitos abomináveis da desolação que sentam no trono de Deus.
que sentam no lugar santo e dizem: eu sou o oráculo, eu sou a cátedra. Não é isso que Jesus diz em Mateus 23? Quando diz: porque os escribas e fariseus se assentaram no trono de Moisés e determinam. O que você recebeu foi isso, foi instrução de quem se senta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus e dá para você mandamentos de homens que não saram a alma, que não mantêm a gente na esperança nem na perseverança, que nos colocam na desilusão, no engano, depois no cinismo, depois em estados angustiosos, onde a pessoa fica querendo Deus, não sabe como, porque Deus está inconscientemente associado ao pior que a pessoa experimentou na vida, e ao mesmo tempo ela quer Deus. Mas como é que ela quer Deus se a experiência que ela teve de Deus foi a pior experiência da vida? Aí fica essa angústia danada, até que o Evangelho chegue e separe o precioso do vil, e diga para você: minha filha, isso é o sinédrio, isso é a religião, o Evangelho é simples, é caminho, verdade, vida, é consciência, é fé, é aconchego, é certeza do amor de Deus. Não precisa da validação de homem algum. Jesus validou na cruz quando disse: está pago, está consumado, está feito. Então você está validado. Agora pegue a palavra, vá crescendo nela, vá lendo os evangelhos, leia lá o meu sitezinho, pegue esse Um Só Caminho e leia para você, baixe de graça o 100 Barganhas com Deus, vá ouvindo o evangelho, isso tudo vai mudar. Olha, vamos fazer um acerto. Você começou há um mês. Eu vou tirar férias de 2 semanas. Quando eu estiver de volta aqui ao vivo, no dia 4 de janeiro, eu quero que você volte no dia 4 e me diga. Você vai fazer tudo que eu estou te instruindo aqui a fazer. E vai levar uma overdose de Vem Ver TV, de palavra. Vá lá para o canal 13 e se impregne de evangelho. E lendo a palavra. Dia 4, chegue aqui e me diga o que de maravilhoso não explodiu em você. Só estou dizendo dia 4 porque é só no dia 4 que eu vou voltar, depois do dia 18. Mas, quem sabe se até o dia 18 acontece isso, quem sabe hoje começa essa revolução, me diga. Mas se você der uma chance ao Evangelho, o Evangelho vai engravidar você de Cristo para sempre. Entendeu, amiga? Então vamos lá. Ontem tive uma decepção com minha mãe, Caio. Minha irmã e eu estávamos conversando a respeito de alugarmos uma casa na praia para passarmos a virada lá, já que antes não tínhamos condições de ir. Agora que temos, minha mãe não concorda. Afinal, depois que passamos para crentes, a gente só passa o Réveillon na igreja, na presença de Deus. Presença de Deus eu vou passar, passo todo ano. Isso... Agora, na igreja mesmo já tem uns 25, deixa eu te dizer. Desde que eu deixei de 98. desde que eu deixei de ser pastor local, foi em 1984, que eu nunca mais passei uma virada de ano na igreja. Eu sempre passei com a minha família. E como pastor ou mentor ou irmão mais velho dos irmãos aqui em Brasília, eles nunca me viram em um Réveillon na igreja, 26 no caminho. Lá tem, os irmãos têm liberdade para fazer, mas eu passo com a minha família. Aonde eu escolho? Antigamente eu passava, eu tinha muitas passagens de graça, por causa de milhagens e milhagens e milhagens de viagens, então todo fim de ano eu pegava os filhos e ia lá para as montanhas de Connecticut, onde uma cunhada minha vive até hoje. E é um lugar agradável, nós ficávamos lá. Depois fazíamos outras coisinhas. Ou então a gente ia para Israel todo ano levando grupos, saíamos antes para algum lugar só nós. De modo que é um mito evangélico que decorre do mito católico, da Missa do Galo. Missa do Galo. Então, na realidade, é tudo paganismo católico evangélico. Aí o cara vai lá para o culto de Natal, dia 25. Quem quiser fazer, faça. Eu faço em casa, porque é uma ocasião boa, a família está reunida. E é mais uma ocasião para a gente lembrar da encarnação, que é eu lembro todo dia, eu celebro o meu Natal o dia inteiro. Todo dia. Mas naquele dia é bom também, embora não tenha nada a ver com o dia do nascimento de Jesus, embora seja aquele dia 25 de dezembro uma data pagã, do paganismo greco-romano, embora haja sincretismos nessas datas que o cristianismo adotou,
sincretismos pagãos, que foram sendo substituídos por nomenclaturas cristãs. Tudo isso qualquer idiota sabe. Desde antes de me converter eu já sabia. Então, isso aí é uma coisa, mas a nossa consciência não tem nada a ver com isso. O meu Natal eu celebro todo dia e também faço uma ceia de Natal, reúne os filhos, os netos, a gente lê um texto da palavra concernente ao Natal, agradece ao Pai, ora, e come gostoso, se alegra, se diverte em família. Ano Novo é a mesma coisa, cada um veja o que lhe é conveniente. Agora, sua mãezinha, infelizmente, está presa ao catolicismo protestante, que precisa passar o ano na missa do galo, ou precisa virar o ano na igreja, porque se a gente não estiver no templo, de joelho, entre aquelas colunas, pedindo a bênção de Deus, pode ser que o ano não seja abençoado. Ela continua aqui, ó. Isso me chateou, porque na verdade, mesmo passando as viradas todos esses 14 anos na IURD, sempre senti que algo faltava. E ainda passar o Réveillon na IURD deve ser, vou te dizer. Fernando, o que você acha? Réveillon na IURD? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, fosse pelo menos ali na Catedral Presbiteriana do Rio, que é um coral lindo. Até quem quiser ir passar no Rio uma noite de Natal assim gostosa, ouvindo uma música boa, lendo textos bíblicos pertinentes, vá à Catedral do Rio, que é gostoso. É legal? Eu ia muito pregar lá. Mas no Ano Novo nunca ninguém me segurou desde 1984. Nunca aceitei um convite para o Ano Novo em lugar nenhum. Meu Ano Novo é bem nosso. Mas quando você ia lá? Assim, antes de 84? Não, antes de 84 eu pregava na igreja que eu também pastoreava, que era Betânia. Sim. E na catedral, em geral, o culto principal, às vezes é de manhã, eu ia pregar de manhã para a noite pregar na igreja que eu pastoreava. Fazia um rodízio lá, Sim. por causa da amizade com eles e com o reverendo Guilhermino. Mas, prossiga. Então vamos lá. Passando as viradas, esses 14 anos na IURD, sempre senti que algo faltava. Hoje minha irmã e eu não vamos mais à igreja. E esse é o primeiro ano que pretendemos passar a virada fora da igreja. Minha mãe, como sempre, nos condenou. O pessoal vai dizer, agora que receberam uma prosperidade, que podem ir para uma casa na praia, estão esquecendo o Senhor. Vai ser essa pegada. Cara, vai pra praia, Deus criou a praia, bota o pé na areia, lê, cultua o nome de Deus, agradeçam, ajoelhem-se lá num cantinho como família, como a gente faz aqui, celebra com toda alegria. Não é nada mágico nem místico, é só uma referência no tempo e espaço, para fazer um reset psicológico na mente, é só isso. E aí? Aí ela segue. Esse é o primeiro ano que pretendemos passar a virada fora da igreja. Minha mãe, como sempre, nos condenou. Será que estamos errados, Caio? Sempre tive esse desejo. Mas como era submissa minha mãe, nunca fizemos nada do que queríamos. Agora que somos casadas e estamos libertas da religião, pela madrugada, não podemos contar com nossos próprios familiares. Claro, meu Deus! Sinto que somos desprezadas e denotadas como hereges. Herege da IURD está salvo, viu? E minha mãe vive de Aqui forma... a IURD disse, esse é um herege, pode olhar com bons olhos para esse cara, tem alguma coisa boa no sujeito. A melhor coisa do mundo é o cara ser expulso da IURD. É um sinal de unção. Então, minha filha, vá se divertir com o seu maridão, tá bom? Mas é porque não solte foguete para não queimar a mão. Só isso. E aí? Ela fala, e minha mãe vive de forma a querer nos manipular, porque sempre que queremos fazer algo que ela não concorda, ela quer usar de pressão sentimental e medo. Acabou. Me ajude, cara. Estou Me ajudei. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só sogra. Não, uma só carne, vá com seu marido, minha querida, vá se divertir, por favor. Fique em paz, olha. Minha mulher fazia, não, vai em paz, vai em paz. E aí, brother? Se essa velha estiver te vendo, ela vai falar que você é o capeta. Mas eu já estou acostumado, meu amigo. Eles não chamaram Jesus de embusteiro, de endemoninhado, de samaritano doido, de samaritano endemoninhado. Aí o que eles podem falar a meu respeito? O que falaram do meu mestre.
Eu estou em boa companhia, cada vez mais feliz. Vai falar que você é o capeta. Esse Caio é o capeta. É isso mesmo, Caio. A menina responde, volta aqui. É isso mesmo, Caio. Minha mãe fala que a gente tá dando as costas. A mãe dela vai pegar forte. Minha mãe, eu tô dando as costas à Universal para poder me entregar de frente pro meu marido, né? E aí? Olha o nome dessa pessoa. Quando é pseudônimo eu falo, tá, cara? Tá. Não, quando é não. Tô mortinha. Tô mortinha? Caio, é um drama. Estou catatônica, Caio. Minha esperança está no pós-vida terrena. A religião acabou comigo. O que pensava ser um alento virou pesadelo. Perdas, 2 pontos. Ela lista perdas. Perdas, 2 pontos. Identidade, filhos, paralisia. A questão é, tem que haver um lado bom em tudo. O consolo que tive foi o enigma da graça que li. Para resumir, foi o que aconteceu em minha vida. O livro identifica quase que totalmente com... Perdão, Caio. Para resumir, foi o que aconteceu em minha vida. Identifica quase que totalmente com o que foi posto no livro. Eu não nasci em berço evangélico. Mas meu filho foi para lá. Para aquela igreja que a gente falou no intervalo. Para aquela pesadona. Meu filho me trata como uma prostituta. E minha nora, Caio, tá nadando de braçada. O que eu faço? Bom, não fique lá. É o contrário da outra, né? Que a mãe... Não fique lá. Siga o caminhozinho dela, simples com Jesus. E agora, assim como deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne, deixa a mãe, o seu filho e a sua nora e segue a sua vida. Segue a sua vida com Deus. É isso que ela tem que fazer. Ela tem que ser uma mulher que segue a sua vida com Deus e não fica sob a opressão nem de filho e nem de nora. Pelo amor de Deus, como é que filho e nora podem ter papéis de opressão e determinação sobre a consciência espiritual de uma pessoa adulta que pode se autodeterminar na vida? Então, minha querida amiga, não permita isto. Tome aí, em nome de Jesus, as rédeas da sua vidinha. Abençoe-os e viva a melhor vida que você puder viver, mais cheia de paz, do Espírito de Deus, de alegria, de sobriedade, de serenidade, de contentamento, saudavelmente expressa em múltiplas expressões lícitas e edificantes da sua vida. Viva a sua vidinha na paz, cheia do Evangelho. Isso vai vazar, isso é cheiro, é bom perfume de Cristo, essa coisa recende. A gente nota quem é, quem não é, em quem a gente pode confiar ou não, onde é que as pessoas são honestas com o que elas dizem. Eles vão perceber a sinceridade, o carnegão de verdade instalado dentro de você. E não se aflija, coloque na mão de Deus. Você não é Deus, não tem nenhuma onipotência sobre eles, nenhum poder sobre eles. Ande no seu caminho, não entre em conflito com eles. Caminhe cada vez mais profundo no Evangelho. Encha-se aqui do que você recebe de instrução na VMVTV, mas leia a palavra. Porque é a leitura da palavra que vai lhe dar solidez, sustentação, consciência, concreção em fé. É essa substância da palavra que a gente absorve pela leitura, absorve pelo ouvir, quando a gente ouve o que seja verdadeiramente evangelho. Então se expõe a isso. Um carvalhal de justiça vai brotar em você. E seu filho e sua nora que se adaptem à sobriedade de uma mulher que já viveu demais para ficar refém de meninos fanáticos.